Hoje a proposta é mostrar como é que eu fiz essa música. Que tá escrito ali, música para vídeo muito bom. Eu cheguei a gravar o vídeo da tela, inclusive, quando eu tava fazendo, só que foram longas 4 horas de duração, e eu diria que eu mais me atrapalhei do que mostrei exatamente o fluxo criativo, até porque eu fiquei quieto a maior parte do tempo. Então eu decidi que seria melhor se eu mostrasse o projeto detalhadamente, agora com ele pronto, e tentando trazer a narrativa de volta do processo que foi usado para fazer ele, e provavelmente usando também, né, trechos do vídeo original. Então, para dar um contexto, a ideia que me veio na cabeça naquele dia foi: faz tempo que eu não faço música assim, de fato, música mesmo, e seria bom eu aproveitar que eu estou de férias para fazer uma, nem que seja só uma. E mais do que isso também, no dia anterior eu já estava pensando em formas que eu poderia usar de voltar a postar vídeos no canal, aí eu apenas juntei o útil ao agradável, né? Então, vamos começar. Eu não tinha nenhuma ideia na cabeça, nenhuma inclinação específica, eu só queria que ela soasse Kevin, né, que é o meu nome. Então, embora eu não tenha muita ideia de onde eu vou parar, nós temos sim algo enviesando o projeto, que é o template que eu tô usando. Pelo menos dessa vez eu vou usar um template que eu venho construindo aí já faz um tempo. E eu acho que ele tem tudo a ver com a minha identidade e não exatamente com um gênero específico. Ele tem uma proposta para soar mais analógico, orgânico, cru e não super mega produzido. Então eu tenho aqui um folder, por exemplo, com várias tracks de guitarra, com timbres prontos, usando as captures do Nano, que é o NeuroAmp Modeler, que agora se chama Gateway, não sei porquê. E ele é gratuito, e eu escolhi a dedo cada uma das tracks, das possibilidades, fossem dentro de um estilo que conversasse comigo. Além de muitos outros detalhes, né, que eu vou explicando conforme eu for falando da mixagem ou for falando de algo que seja relevante. Mas eu sei que você clicou nesse vídeo para ver alguém fazendo música, então vamos do começo. A primeira coisa que eu fiz foi pegar minha guitarra, escolher um timbre clean do meu arsenal. Porque clean? Não sei, eu poderia ter escolhido um timbre distorcido e provavelmente eu acabaria fazendo uma música totalmente diferente. Mas justamente nessas pequenas decisões iniciais que acabam ditando como a música vai ser. Então eu faço questão que o viés na minha frente apenas me leve para caminhos que soem Kevin, né, novamente. E aí, com o timbre escolhido, agora é tentar ter ideias de riffs e melodias e harmonias e qualquer coisa que eu possa chamar de composição, né. Até que eu consegui chegar em alguma coisa. Acho que ficaria legal eu mostrar melhor, né? Essa daqui é a TW61, é da Tajima, uma marca brasileira. Ela é da série Woodstock, que é uma série vintage. Ela tem o corpo de uma Jazzmaster, mais ou menos, só que a ponte não é flutuante, que nem a da Jazzmaster, ela é uma ponte fixa, que nem de extrato. Ela tem 3 captadores. Isso daqui supostamente mudaria o tom, mas eu desativei quando eu mandei botar esses captadores. Ela tem captador P90 de fábrica, aí eu troquei por P90 da Custom Pickups, que é uma marca brasileira que faz captador, e esse vídeo não é patrocinado, mas ela é top. E também, esqueci de falar, ela não está na afinação padrão, ela está afinada em um Mi maior com quarta, porque no caso é o shape do Mi maior. Imagina o shape do Mi maior, aí você tira esse dedo aqui. Aqui ficava a quinta, o Si, então solto ele fica o Lá, que é a quarta de Mi. E aí por isso ele fica com essa sonoridade aqui aberta, ó. Tanto que se eu colocar o dedo aqui de volta, aqui, Mi maior. Beleza, com isso, qual é o próximo passo? Não sei. Mas eu deveria gravar isso que eu compus. Então eu escolho compor a bateria para esse comecinho, porque assim eu já descubro o BPM, ritmo e a composição da bateria já vai naturalmente me influenciando na forma de tocar e de pensar no como vai ser a música. Inclusive, a tal da bateria, ela já está aqui carregada na forma de um instrumento virtual.
É um plugin gratuito chamado BFD Drums Player, que ele é bem chato para conseguir, assim, porque tem que baixar um app que baixa o BFD e tu usa para autenticar, e aí se não tiver internet vai tudo pra casa do caralho. Mas, tirando isso, o plugin é excelente. Então eu posso descobrir que o gravador de tela não estava pegando o som da DAW. Puta que pariu. Eu arrumei e aí eu cheguei em uma batida. E reparei numa coisa muito importante, a dinâmica da bateria. Percebe como o velocity que eu usei não tá no máximo? Na verdade ele tá bem baixo. O som da guitarra também não tá muito alto e o timbre é clean. Então é uma parte mais calma. Respeite isso. Não é porque nossa bateria é virtual que ela não possa ser orgânica. Uma parte alta só é realmente alta quando outra parte é baixa. Você precisa de um ponto de referência para poder observar alguma mudança. E do que seria uma música se não tivesse mudança? Se ela fosse igual do começo ao final, né? Bom, enfim, eu acabei me empolgando com a composição da bateria, porque a bateria é bem legal, e aí eu acabei já compondo o resto. Eu conseguia ter ideias na guitarra que me levava para ideias na bateria, e aí na guitarra eu acabei chegando nisso. E na bateria, e de novo, prestem atenção como eu subi a dinâmica agora da bateria. Na verdade, eu fui subindo do riff principal para a ponte e da ponte para o refrão. Refrão? Não sei se na música instrumental a gente chama de refrão, mas foda-se, vou chamar de refrão. Mas eu subi a dinâmica da bateria justamente porque na guitarra eu também subi a dinâmica. Deixei de tocar duas notas para acordes inteiros, então a energia da música já tá subindo agora. Inclusive, se vocês repararem, eu não gravei a guitarra até agora, porque eu estou compondo, mas eu recomendo vocês gravarem alguma coisa em algum lugar, pro caso de vocês serem esquecidos como eu. Eu acabei jogando arriscado aqui. Mas enfim, consegui chegar numa parte para finalizar o refrão, que é como se fosse uma espécie de melodia para fechar. Então, junto com o refrão, ficou assim. No caso da bateria, como aqui o ritmo tinha menos groove, era mais constante, eu precisava de uma batida mais constante. Aí primeiro eu cheguei nessa versão. Mas acabei achando muito metal, sei lá, pesado, por conta do uso do crash, né, como condução. E aí eu mudei pro uso do ride, que acredito que combina mais com o meu som. Aí ficou assim. E aí, pós isso, já dá um som meio de conclusão. Então a gente pode chamar que esse todo é a parte 1 da música. A bateria fica praticamente sozinha e diminui a intensidade de novo, né? Então o que nós vamos fazer na parte 2, quando eu já estava compondo e tendo ideias, eu estava querendo alguma quebra pós-refrão, alguma mudança mais brusca que pudesse entrar guitarras distorcidas. E aí eu tinha chegado nesse riff aqui.
essa parte não ser apenas esse riff, eu também fiz isso aqui. Então agora era a hora de usar ele e hora de mudar de timbre. Como a guitarra até agora estava no centro, eu estava sentindo que ela se manteria assim até o final, eu pensei em uma forma diferente de abordar essa parte distorcida. Eu vou manter a guitarra no centro, essa guitarra no centro, com esse timbre, tocando todas as partes do começo ao fim, e vou usar double track com as guitarras distorcidas. Ou seja, para quem não sabe, o double track é a técnica de você gravar duas guitarras, geralmente guitarra, né? Botando uma pro lado esquerdo do ouvido e outra pro lado direito, tocando a performance mais parecida que você conseguir. Isso cria uma imagem estéreo muito maior e elas preenchem muito mais o espectro e os ouvidos. Também é legal experimentar elas fazendo coisas diferentes e não exatamente a mesma performance. Mas aí depende do seu objetivo com isso. Se você quer apenas fazer as guitarras parecerem mais gigantes assim, então a mesma performance acaba sendo o caminho mais óbvio. Além de que não precisa ser apenas duas guitarras, você pode fazer quantas obras você quiser. Se você souber a forma de tratar elas e não ficarem embolado demais, fica à vontade para experimentar. No metal moderno, por exemplo, até no rock alternativo moderno, é super comum serem gravadas 4 guitarras, e geralmente nenhuma no centro, todas nas laterais, porque a ideia é você dar espaço para o baixo, assim as frequências de uma não entrem em conflito com as de outro. Mas, pro meu estilo aqui, às vezes a gente quer essa embolação, essa sujeira, essa imperfeição, faz parte da vibe, e músicas polidas demais acabam não me deixando excitado. Enfim, escolhendo o timbre distorcido para as guitarras da lateral, eu poderia ter usado muitas coisas, mas eu acabei escolhendo o som só do amplificador valvulado, importante, distorcido. No ouvido esquerdo, por exemplo, eu escolhi o Vox AC30, um lendário, né, clássico, e eu botei ele pro lado esquerdo porque ele tem uma distorção mais gorda, tem aquele brilho típico de um Vox, mas ele também tem mais gordura, e daí nesse caso eu prefiro que os sons mais gordos fiquem no ouvido esquerdo, sons mais gordos de guitarra, né, geralmente. Pelo menos pra mim acaba ficando mais confortável. E pro ouvido direito eu escolhi um Marshall Plex, que também é outro lendário, né, clássico, e eles são conhecidos já por serem bem bright e ter um grave mais domado, mais controlado, mais tight, né? Por isso ele acabou casando perfeitamente com o Vox, que tem um brilho mais gordo, e esse que tem um brilho mais bright. Então eu decidi botar o Marshall Plex no ouvido direito. Beleza. Então gravando a guitarra do centro com o Vox UL710, que eu citei no começo, imagino, mas é esse da foto aí, que eu não vou precisar mostrar porque foi o que eu usei na gravação do riff pra parte 2. E aí gravando o ouvido esquerdo ficou assim. E do ouvido direito ficou assim. E é quando você junta os três, da hora. E aí a bateria, numa parte mais gigante como essa, precisava de uma dinâmica mais alta também, né? Então ficou assim. Quando terminou essa parte, a ideia que eu tinha era ir pro refrão final e já era. Mas eu fiquei tentando encaixar como é que eu faria e acabou não dando. E aí eu pensei em criar um riff novo, mas eu tava com medo. E esse medo é real e prestem bem atenção nele. Porque ele é um medo de perder o norte da música, de ficar sem saber direito onde a música tá indo. Isso é um medo real. Prestem bastante atenção nisso quando vocês estiverem compondo. Então eu decidi ver se eu simplesmente voltar pro riff inicial poderia dar certo. E aí já pra adiantar, junto com a bateria... E aí eu me liguei que era só agora repetir a primeira parte que ia funcionar muito bem. Então não vou nem mostrar como é que ficou, vocês vão ver depois com outros elementos. Vamos agora pro baixo e eu vou tentar ser breve nele. Nada contra baixistas, tá? É só porque eu acho que eu já tomei muito tempo. Então qual baixo foi usado? Esse aí da foto.
Mas Kevin, isso não é a tua guitarra? Exatamente. Como a gente não tem o baixo, a gente no caso eu digo eu, então a caça é feita com o que a gente tem. A técnica ela é bem simples, inclusive. Tocamos a guitarra pensando que ela é um baixo, gravamos assim e depois na pós-produção a gente abaixa o pitch do áudio já gravado para uma oitava abaixo. Fica a mesma coisa? Não, mas fica convincente o suficiente. Então bora pra composição. A regra que eu sigo é bem simples. Saiba o que seria muito óbvio fazer, saiba o que seria muito estranho fazer e ande no meio. Essa é a regra. Ou seja, o que seria óbvio? O baixo ele tocar a tônica do acorde, já é. O que seria estranho? O baixo tocar melodias, harmonias, improvisar, solar. Então eu tento fazer um pouco de ambos. Por exemplo, no riff principal eu poderia apenas tocar o bordão, que eu estou tocando misão, né, na guitarra. Aí ficaria assim. Mas aí eu queria incrementar, fazer alguma coisa diferente, então eu acabei fazendo assim. E essa é basicamente a filosofia que eu segui na música inteira. Então, pra resumir, vou botar uns trechos aí. Assim como na bateria, a dinâmica ela é muito importante, embora o baixo precise ter uma consistência um pouco maior ao longo da música. Não é exatamente uma regra, mas muita variação no registro grave da música pode ficar estranho, meio inconsistente. Por isso também é muito comum o uso de compressores no baixo, principalmente se você for que nem eu, que definitivamente não sou um baixista. Até de palheta eu tô tocando, né? Então, que crime, mano. Perdão aos baixistas. Outro detalhe importante pra quem tá tratando a sua guitarra como um baixo, é que como o baixo tem cordas bem mais grossas que de uma guitarra, procure tocar justamente nas cordas de cima, que são mais grossas. Porque senão pode acabar não ficando tão convincente, né? Mas enfim, a música parece terminada? Parecia até. Quando eu tava ouvindo, parecia. Só que eu senti que faltava mais coisa. E aí eu fiquei olhando pra tela e eu perdi uns 15 minutos de vida ouvindo a música de novo e de novo. E isso é péssimo, viu? Uma dica muito importante é fazer pausas ou simplesmente parar de ouvir a porra da música em loop, porque isso envenena o teu cérebro e tu começa a tomar decisões péssimas. Mas, felizmente, eu descobri o que eu precisava, uma guitarra lead. Não tava muito difícil também de chegar nessa conclusão. Não sei porque eu demorei tanto. Então, agora vem aquele momento que eu penso no timbre que eu vou usar. Queria usar outro amp e queria um timbre distorcido. E aí eu acabei escolhendo esse Hi-Watt, que também dá pra ser considerado um clássico até. E ele não tá muito distorcido. Na verdade, ele tá mais pra um timbre semi-crunch, por aí. Aí, tocando no registro alto da guitarra, eu já senti o potencial. Então, agora eu tinha que pensar o que eu ia fazer pra poder não estragar esse potencial, né? Por isso, eu decidi deixar o começo livre e por conta própria, e introduzir a guitarra lead em pontos altos da música, como no refrão, já que eu estou chamando essa parte de refrão, né? Nada melhor do que ela pra isso. Fui tocando algumas coisas. Até chegar na tal melodia do refrão, que tenho bastante orgulho dela. Não que ela seja a melhor melodia do mundo, mas é uma melodia bem escrita. Ela é simples, mas ela é uma estrutura pensada. Ela tem um desenvolvimento, e ainda mais porque ela liga depois com a melodia que é tocada no final do refrão, no pós-refrão, né? Então ficou assim.
ótimo. Agora vem a parte 2 da música, né? Como eu gosto dela, eu gostei do como ela ficou, eu quero que a pessoa preste primeiro atenção nos riffs, nela sozinha, então eu deixei ela tocar inicialmente sozinha. Mas aí depois eu pensei, seria legal entrar um solo aqui. Mas aí, um solo normal? Nah. Pega um timbre bem esquisito e só bota pra fuder. Bom, vamos olhar melhor o que eu fiz aqui, né? Eu usei o Nano, de novo, que estava usando para emular os amplificadores, e agora eu usei para emular um pedal, Fuzz, um Univox, aí da imagem. Que o algoritmo do Nano replica o comportamento de um Fuzz Octave muito bem, mas acabou funcionando mesmo assim. E eu liguei esse pedal em outro amp, que é um Fender Tweed, que combina maravilhosamente com o Fuzz, mas ainda estava um timbre muito normal. Aí eu fiz o quê? Eu usei pedais de verdade. Sim, também dá pra fazer isso nessa indústria musical. Então os escolhidos foram esses da imagem. O azul é o Falling Star da Moval, que nada mais é que um delay digital com modulação. E ele é um pedal chinês, bem barato até, mas que tem um som maravilhoso, porque ele é um digital ruim, que ironicamente fica bom, porque ele tem aquela qualidade meio lo-fi, sabe? E o outro pedal, ele é o Bad Vibes da Velour FX, que é uma marca brasileira, inclusive, muito foda. Respeito demais e recomendo mais ainda. Ele é basicamente um clone do Univibe, que foi muito usado pelo Jimi Hendrix, né, na era da psicodelia. Então, é perfeito porque eu tô buscando. Então, eu usei da seguinte forma. O Bad Vibes primeiro, com as configs que tá na tela, onde ele tá no modo vibrato e não chorus, ou vibe, né? Então ele tá apenas modulando o pitch da guitarra com um rate alto. Ele fica bem esquisito, como eu tô demonstrando aí no vídeo de fundo. Aí pós Bad Vibes, o delay tá nessa configuração aí da imagem, que é uma configuração bem estranha, porque o tempo do delay tá bem curto, tipo um slapback, e o feedback tá alto, quase se retroalimentando. Só que a modulação que tem nas repetições tá bem evidente, então tá bem psicodélico mesmo, como no som de fundo aí. E eu disse que o feedback estava quase se retroalimentando, né? Isso aqui é o que acontece quando ele se retroalimenta. E tudo isso antes do fuzz. Sim, se o fuzz fosse real e analógico também, provavelmente não daria muito certo, principalmente esses modelos vintage, mas a tecnologia tá a nosso favor hoje. Como eu toquei o solo no improviso, a dica que eu dou para essa sonoridade é abusar de bends e o uso da alavanca, para ter esses sons meio derretidos e shoegaze, né? Com o solo finalizado, né, agora a gente volta para a primeira parte. Eu queria deixar a intensidade baixar mesmo, mas talvez botar alguma coisinha de diferente, então eu escolhi outro amplificador clean, dessa vez ele é um Lane LA100BL, que é esse que tá na foto, que inclusive é o amp que o Tony Iommi usou nos primeiros álbuns do Black Sabbath. Ele tá bem clean e eu tô tocando com uma dinâmica bem baixa, porque na verdade eu tô só meio que improvisando umas melodias meio melancólicas, como sempre, tanto que esse foi o primeiro take. E aí na ponte pro refrão eu toquei algo pra preparar e que ficou legal. E aí no refrão final, ele ficou assim. Eu pensei em repetir a melodia de antes, mas eu queria fazer algo diferente. Então eu tive uma ideia de reutilizar as duas guitarras que eu usei na parte 2, né, para dobrar a melodia do refrão. E mesmo assim, achando que não foi o suficiente, eu reaproveitei também a guitarra solo, fazendo uma espécie de um drone que vai subindo até a tônica no fim.
Mas uma coisa muito importante dessa hora é as automações que vocês estão vendo aí na tela, que são automações de volume, para baixar as tracks que estão tocando a melodia, porque senão ficaria exageradamente alto, né? Você tem várias guitarras tocando junto. Além disso, eu senti que pro final realmente soar mais como um final épico de música mesmo, eu poderia fazer um retardando. Não, eu não estou te chamando de retardado. Retardando é o nome dessa, vou chamar de técnica de composição ou de arranjo, de desacelerar a música dramaticamente, como se fosse uma forma de preparar para grandes momentos ou finais. E eu faço isso com uma automação simples de BPM, caindo de 120 para 90 e depois ainda 60, só para fazer o efeitinho dos pratos da bateria, que tá aí na tela. Ótimo, agora a música tá finalizada? Sim, mas ainda não tá na hora de ouvir o produto final. Vou deixar vocês curiosos, porque falta a mixagem, que eu vou passar de forma rápida, até porque a mixagem realmente foi rápida e bem simples no approach. As guitarras, como eu disse, estão em um folder cheio de opções para mim. Todas elas estão indo para uma track bus, chamado Guitar Bus, né? E nele tem apenas 2 plugins, um deles que é esse Bridge Pre, ele é da Analog Obsession, que é uma empresa que faz plugins totalmente gratuitos e, como o próprio nome já diz, tem uma sonoridade analógica, né? São bons, eu recomendo, talvez eu bote o link deles até na descrição, caso eu consiga lembrar. Esse Bridge Pre, em específico, ele está responsável mais pelo corte de graves, já que nós temos muitas guitarras e mais o baixo, então é importante que o baixo tenha espaço para aparecer, então eu estou cortando de 160 Hz para baixo, no buzz das guitarras. Eu poderia ter usado qualquer outro plugin para fazer isso, e eu escolhi esse porque ele, teoricamente, também está adicionando alguma cor ao som, né, com uma saturação quase invisível. Agora, esse segundo plugin, chamado Desk, que tem na track de bateria e na de baixo também, é um plugin do Air Windows, que na verdade é um plugin que tem todos os plugins dessa empresa, ou melhor, desse cara, né, que é o Christopher Windows, né? Os plugins dele são completamente gratuitos e também tem para todas as plataformas. Aí, se eu lembrar, eu vou colocar aí na descrição. Tem muita coisa útil lá, tem muita coisa inútil também, e tem muita coisa louca, que são as melhores. Mas aí, no nosso caso aqui, esse plugin está simulando a saturação do console de mesa. O que é um console de mesa, né? Eu vou colocar aí na tela. Isso aí é o que se usava, e ainda se usa, para mixar músicas, e como essas mesas são analógicas, elas têm sim a sua própria sonoridade, sua própria cor, novamente, que é bem sutil, mas acaba adicionando no tom geral da música. Você tem ela literalmente como ela veio de fábrica, e no caso da bateria eu adicionei outra emulação de saturação, chamada Mojo, que eu usei como um literal pré-amplificador, para amplificar o sinal da bateria, deixar ela com um sinal mais quente, dando uma cor menos fria, que simplesmente aumentar o volume de saída do plugin. E aí eles estão com um nome diferente de Air Windows, porque no Reaper dá para você renomear os plugins, e aí eu quis deixar mais autoexplicativo. E no caso da bateria, né, que eu já citei, ele é o BFD Drums Player, e o que eu fiz foi, eu pego a preset Original Mix, que é a preset em teoria mais crua, sem processamento e com as tracks originais que foram usadas para confeccionar o plugin, e aí eu vou na aba de Mixer e faço algo ultra mega impensável. Eu seleciono apenas os microfones que eu quero usar. Oh meu Deus, por que eu tô dizendo isso? Porque a maioria da galera que usa plugins de bateria nunca parou para pensar que pode existir vantagem em você usar menos microfones, como por exemplo pro meu som, que justamente se inspira naquela sonoridade mais vintage, as baterias de antigamente eram gravadas com menos mix. Então, se eu quero esse som, eu tento construir o meu som de bateria com o mínimo que eu puder, que é o caso aqui, em que eu solei apenas o kick para ter o grave e o subgrave dele, e os overheads, que são em estéreo, e às vezes eu até uso eles em mono até. De vez em quando eu também uso alguns mix de sala, mas para essa música não precisou, até porque tem um outro truquezinho ali no master que eu vou falar mais pra frente. Aqui no baixo, o que eu fiz foi simples. Tem um Capture None de um amp cubo e o Desk. Acabou. Tirando essas tracks de instrumento, tem a track de efeito, que às vezes eu acabo usando, às vezes não. O que eu mais usei aqui foi o reverb, como dá pra ver aqui. Alguns instrumentos estão enviando um send, ou seja, uma cópia do sinal deles está indo para essa track chamada verb, onde temos esse plugin de reverb. Ele é da Analog Obsession também. Ele tá escrito room, mas na verdade ele é um plate meio escuro. Ele funciona muito bem. As únicas mudanças que eu fiz foi aumentar um pouco o decay, que é o tamanho da cauda do reverb, e me atentar a duas coisas. Eu recomendo
pra vocês também. Primeiro, esse filtro de grave que eu botei no máximo, então a cauda do reverb não tem nada abaixo de 100 Hz, justamente para não embolar com as frequências dos outros instrumentos. E também uma outra coisa muito importante é o pré-delay, que é o atraso que o plugin tem até começar a aplicar esse efeito. Isso serve para dar mais espaço para o som original tocar antes que o efeito apareça. Assim o reverb embola menos. Além do reverb, temos aqui a track de um tape delay, que é parecido com aquele pedal que eu mostrei antes, que ele é o azulzinho, mas nesse caso é um plugin e ele é da Air Windows novamente, né? Que como o próprio nome já diz, né? Ele é um delay de fita, ele está sendo usado praticamente como um slapback, que é um delay curto que ajuda a dar textura e espacialidade, além de soar mais vintage também, porque antigamente os delays curtos eram muito usados, e quando eu falo antigamente eu tô falando de década de 60, tá? E para finalizar, no master, como dá pra ver aqui, eu tenho o mesmo plugin de desk e tenho um aqui chamado Room, que eu renomeei, mas ele é só um plugin da Air Windows novamente, que é só um reverb, só que esse reverb eu setei de forma simples apenas para ele me dar um som de sala, e por isso o nome. E para que eu queria isso? E ainda mais, para que colocar isso no master? Porque assim, tudo que eu faço dentro da DAW está obrigatoriamente dentro da mesma sala, que é como as músicas antigamente eram feitas, com a banda inteira tocando junto na mesma sala. E por último mesmo, quer dizer, tem esses outros plugins aqui depois, que são os plugins analíticos para saber de loudness e coisas interessantes. O último plugin do master é esse tape, que é um plugin da Air Windows, que é o 2Tape 9, que serve para emular o som de fita analógica, que era o que era usado para gravar as músicas antigamente. As coisas eram gravadas em rolos de fita, como as fitas cassetes, e essas fitas e seus respectivos aparelhos também eram muito responsáveis pela sonoridade vintage, um som com mais cor, uma saturação suave e inevitável, porque tudo que era feito era gravado na fita, não tinha outra alternativa. Inclusive existe todo um culto à fita no mundo dos músicos puristas. Eu não sou purista, mas eu gosto desse universo. Talvez tenha dado pra perceber. Enfim, agora é o momento de finalmente ouvirmos a música em sua versão final. Foi uma longa jornada até aqui, e o fato de eu ter chegado até aqui é um sinal que eu não desisti dos meus sonhos. Então eu recomendo que vocês façam o mesmo e não desistam dos seus. Então vamos lá, todo mundo diga play.